Foi um prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, atendendo a pedidos, eu vou analisar o programa 5x5 ou 5x5 do grande bodybuilder muito famoso, Red Park, tá bom? Para isso eu vou estar me baseando nesse artigo do T-Nation. Eu não achei aonde vem esse programa escrito originalmente, se é de um livro, alguma entrevista, não sei, não consegui achar essa informação, tá bom? Eu só achei esse artigo do T-Nation que é de 2008, mas ele diz que é o original. Então, se ele é o original, não faz diferença ele ser de 2008 ou não, né? Então, assim, eu espero que seja correto, afinal de contas eu vou estar me baseando nisso para fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, tá bom? Antes de qualquer coisa, o Red Park é conhecido por ser um dos bodybuilders mais famosos da história aí da década de 50 e 60, então década de antigamente, vamos dizer assim, 3 vezes Mr. Universe, tá bom? É um dos caras que inspirou o Arnold Schwarzenegger, então ele é um cara extremamente respeitado por causa disso. Uma coisa que você tem que levar em consideração, que vai aparecer ao longo da análise, é que a gente está falando de uma década, então ele é famoso durante 50 e 60, então ele pode ter começado a treinar na década de 30, 40. Então você tem que levar em consideração que o uso de esteroides anabolizantes, ele acontecia já nessa época, mas ele era extremamente limitado. Eram poucas coisas que as pessoas tinham acesso, poucos tipos de drogas, esse tipo de coisa. As doses que eles utilizavam, sei lá, 1/10 do que o pessoal usa hoje em dia, ou pelo menos tem usado desde a década de 80, 90. Então isso vai aparecer um pouquinho durante a análise da entrevista, mas só quero que tenha isso em mente, que eu acho que é um ponto positivo desse programa, tá bom? Ele é uma variação do 5x5 do Bill Starr. Eu já falei em outro vídeo que a gente sempre tem que ter cuidado com variações de programas famosos. Tem que estar pensando quem fez essa variação. Então, como nesse caso é um atleta muito famoso, que tem anos de treinamento, então eu acho que ainda assim vale a pena. Agora, se for um Zé Ninguém, vamos dizer assim, se for uma pessoa aleatória e tal, aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque dependendo do que a pessoa tem de conhecimento por trás, se não for nada, aí nem vale a pena olhar. Mas nesse caso eu acho bem interessante a gente dar uma analisada sim. Afinal de contas, foi um grande atleta, não só da época do bodybuilding. É bom levar em consideração que nessa época a cultura física era muito diferente, era vista mais como uma coisa só do que categorizada e setorizada igual hoje em dia. O cara que era bodybuilder precisava de ser forte, tanto pela limitação que eles tinham acesso de conhecimento e de droga, mas também porque era visto como algo legal, assim. O cara que era bodybuilder não queria ser só grande, ele também queria ser forte, um pouco funcional e tudo mais. Isso vai aparecer também bastante no programa, mas chega de introdução, vamos lá. O programa é dividido em 3 partes, uma parte bem iniciante, uma parte mais bodybuilder, assim, uma parte mais 100% bodybuilder, tá? Eu achei legal, interessante essa divisão, porque esse programa é para pessoa que nunca fez nada, tá começando do zero, tá bom? Então vamos analisar fase por fase. A primeira fase, eu tô olhando para cá porque meu monitor tá aqui, vocês podem seguir o artigo com o link aqui embaixo, tá bom? Talvez é mais legal até pausar, ler e depois voltar aqui e a gente vai junto. Na primeira fase, ele vai fazer uma extensão de costas em 45 graus, agachamento, supino e terra. Agachamento, supino e terra eu acho que são os staples assim, de 90% dos programas de iniciante. O próprio programa do Bill Starr que baseou esse aqui é praticamente isso. Também aparece no Side Strength. O pessoal adora supino, agachamento e terra. Eu também achei interessante essa questão da extensão de costas. Vou contar uma historinha pra vocês rapidinho. Quando eu comecei a fazer terra, eu comecei a fazer à medida que eu comecei pesquisando. Ninguém na academia me ensinou, eu aprendi por conta própria. Então eu sempre ouvi que o terra ele tem que ter muito cuidado com a lombar, que ele pesa muito a lombar, não sei o que é lombar. Eu só ficava pensando nisso. Na hora que eu ia fazer, eu sentia a lombar. E acontece que eu tava sentindo músculo. E eu achava que tava sentindo uma dor negativa. Eu achava que não era pra sentir nada na lombar. Então isso acabou me limitando muito meus ganhos. Durante muito tempo, eu tive um terra extremamente baixo, lá, sei lá, nos 110, 100, 110, 120 quilos, assim, bem baixo. Ficava com medo de aumentar porque eu sentia qualquer coisa na lombar e parava o treino na hora e não continuava. Às vezes, o que aconteceu comigo, e assim, 99% das vezes eu senti uma vez só uma dor negativa na lombar, e aí você sabe quando é, mas é só uma vez. Fora isso, todas as vezes eu tava sentindo o músculo dos eretores da coluna e a musculatura da lombar trabalhando. Olha isso, eu deixei isso limitar meus ganhos. Então é por isso que eu gosto dessa primeira fase, tá bom? Ela é diferente, por exemplo, do Starting Strength, porque ele não teria essa extensão de costas, mas, cara, fortalecer a lombar e a cadeia posterior é essencial para qualquer pessoa que quer treinar força e qualquer pessoa que quer fazer qualquer coisa funcional. Qualquer ser humano que quer treinar tem que fortalecer a cadeia posterior. E aí, eu vou falar que eu gostei muito de ter essa extensão de costas, tá bom? O que eu não acho tão legal assim, é que ele vai falar o seguinte: você vai fazer essa sessão 3 vezes por semana ao longo de 3 meses. Você até consegue, você vai levar em consideração um cara completamente iniciante, aí até dá pra fazer 3 meses. Mas uma pessoa que já tá mais ou menos assim, ela não vai começar só com uma barra, né? Ela vai começar com peso. E você conseguir progredir isso durante 3 meses é um pouco barra pesada. Ele vai falar aqui, o treinamento na parte de progressão, ele inclui progressivamente séries de aquecimento progressivamente mais pesadas, tá bom? E 3 séries com o mesmo peso. E ele vai sugerir que você sempre aumente o peso com mais ou menos o mesmo intervalo. Toda vez que você conseguir fazer 3 séries de 5 ou a quantidade de séries limitadas, você aumenta o peso. Isso é legal porque é o básico da progressão. Todo programa que
tiver exercícios bem selecionados e progressão, funciona. Então só de ler isso aqui eu já sei que esse programa funciona, se essa é a sua preocupação, tá bom? Agora, o que a gente vai discutir é como bem ele funciona, quais são as especificidades, tá bom? Porque todo programa de iniciante funciona desde que tem progressão. E nessa parte aqui ele já falou, toda vez que você fizer as repetições, todas as séries de 5, você aumenta de 5 a 10 pounds. Então é de 2 a 5 quilos. Legal, talvez pro terra seja pouco e pro agachamento, assim que você começa também é pouco, a gente consegue aumentar mais. Porém, como são 3 meses, aí é melhor você aumentar menos, melhorar a forma. Aqui não fala de forma, se esse treino tiver no livro, é possível que ele fale de forma, né? Aqui ele não fala. Então vai ficar meio que na mão da pessoa. Então aí eu consigo até ver a justificativa dos 3 meses. Para extensão de costas começa sem adicionar carga. Assim que você conseguir todas as séries, você vai aumentando. Eu queria muito que eu tivesse feito isso antigamente para fortalecer minha lombar. Acabou me atrasando mais de um ano, vou falar assim sinceramente com vocês. Eu ainda não conseguia perceber que aquilo era fraqueza, que aquilo não era dor negativa. Ainda bem que hoje em dia as pessoas têm acesso a mais à informação, pode ter isso. Se você estiver assistindo meu canal, já vai saber a diferença, já fiz vídeo falando da diferença. E aí, é isso daí. E ele fala que você pode testar a sua repetição máxima. Eu acho que depois de 3 meses testar a repetição máxima é meio sem sentido, porque aquela repetição máxima nem é a sua repetição máxima, é mais a sua repetição máxima do dia, porque o iniciante, se ele for fazer a mesma coisa no ano que vem, ele vai aumentar mais na carga. Mas beleza, né? Ele disse que não é obrigatório. A segunda fase, ela foi aqui baseada em exercícios de levantamento de peso olímpico, pra você ver que o cara que é bodybuilder falando de levantamento de peso olímpico, isso, pergunta pro Phil Heath se ele sabe alguma coisa de levantamento de peso olímpico, ele não vai saber nada. Muito legal isso. Por isso que eu gosto muito de me inspirar nesses de antigamente, talvez até mais antigo do que o próprio Red Pass, mas ainda assim é bem interessante. Já tem bem mais exercícios nessa fase e muito mais sério. Ele vai fazer uma extensão de costas, agachamento frontal, agachamento nas costas, supino, desenvolvimento em pé, militar, né? High pull, o terra e panturrilha. Uma seleção de exercícios meio maluca, assim, né? Parece, primeiro ponto. Mas se você levar em consideração, ele tá aqui, ó. Perna, peito, ombro, trapézio e costa superior, tudo, né? No terra, né? Cadeia posterior e panturrilha. Panturrilha é engraçado, porque eu acho que é até um pouquinho de viés de levantamento de peso olímpico, mas também de bodybuilder. Não sei se hoje em dia ainda é tão comum, mas eu sei que antigamente eles treinavam muito panturrilhas para quem fazia levantamento de peso olímpico. Afinal de contas, durante a fase do clean do snatch, você fica na ponta do pé, né? Antes de pular, de saltar. Então eles achavam interessante. Eu não sei hoje em dia, sinceramente, é falta de ter pesquisado mesmo. Mas aí a questão que chama a atenção, ou provavelmente que todo mundo fala, é o volume, né? Você tá fazendo 5 séries de agachamento frontal, 5 séries de agachamento com a barra alta, eu imagino, 5 séries de supino, 5 séries de desenvolvimento, 5 séries de terra. 5 séries, então você vai fazer 25 repetições com o máximo de carga que você conseguir do seu levantamento frontal, do seu agachamento frontal, do seu agachamento barra alta e do seu terra. Então são 25, são 75 repetições só de exercício de perna, tanto de quadríceps quanto de posterior. É muito volume, muito volume. Isso 3 vezes por semana, então você está pensando em 75 vezes 3, então no final da semana você vai ter o quê? 220, 225 repetições, é muito volume. Se você pensa, por exemplo, em termos de 7, né, que é o mais comum, que vai fazer mais sentido aí pra galera, 5, 10, 15. Então você tem 15 séries de perna num treino. Ao final da semana você tem 45 séries de perna. O recomendado para você ter um crescimento ótimo é você ficar entre mais ou menos 12 a 15, né? Então, olha como é que o volume é extremamente alto. E é por isso que eu, sinceramente, não gostei tanto desse treinamento assim. Se ele pegasse esses dias, dividisse em 2 e fizesse um dia A e um B, eu acho que seria mais interessante. Mas eu não vou mudar o treino do cara, né? É muito volume e é difícil para recuperar. Eu sei que quando você começa, esse programa, se você tiver acabado de começar a mensagem da primeira fase e entrado nessa, você vai conseguir rodar ele beleza, porque você vai estar com pouca carga. Mas se você, por exemplo, quiser fazer um agachamento frontal com 60 kg, aí já fez um agachamento com a barra nas costas com 80, na hora de você fazer o supino você vai estar cansado. Aí fez o supino, fez o desenvolvimento, aí você vai voltar para fazer um high pull, você já está frito, depois ainda fazer um terra. Se você colocar o terra no final, a chance de você estar exausto e da sua forma degradar é muito grande. Então você vai ter que ter um dobro de atenção para conseguir não degradar a forma. Vai fazer com que a carga que você use no terra, no final das contas, seja muito baixa. Então eu acho que essa é a crítica principal do treinamento, não só minha, mas também de muitas outras pessoas, pelo que eu já percebi também. Essa questão do volume. Indo descansando 2 minutos, então vai acabar que você está fazendo o quê? 3, 6, 8 exercícios, descansando mais ou menos 2 minutos, 5 séries, você vai ficar aí umas 2 horas na academia. Então, pode ser algo a levar em consideração. Geralmente o programa de iniciante é menos. O programa de iniciante tende a ser 1 hora, 50 minutos, porque não precisa de tanto assim. Esse volume que ele está falando aqui, para um cara avançado, é beleza, mas para um iniciante não precisa. Você não precisa de fazer isso tudo para progredir. Se você fizer, você vai
Vai, se você progredir, você vai melhorar a performance, ganhar massa muscular, ganhar força. Mas não precisa. E na fase 3, vamos lá. A fase 3 tem muitos exercícios, não vou nem todos aqui não. Mas aí exercício de perna, de ombro, peito. Aí ele já põe uma remada, ele coloca outro desenvolvimento, 2 exercícios de peito, 3, contando supino pega o ombro. Rosca e extensão. Aí eu tava sentindo falta do isolamento de braços, agora apareceu mais na terceira fase. E aí aquela questão, né? Muitos exercícios, cada exercício com 5 séries, com 25 repetições de cada exercício. Então acaba que você, na hora que você acabar o treino, você vai ter feito 50 séries. Na hora que você acabar o treino, você vai ter feito... Falei errado lá atrás, né? Agora que eu percebi, foi mal, galera. Quando você acabar o treino, você vai ter feito 75 repetições de ombro. Você vai ter feito 100 repetições de tríceps. É muita coisa, gente. Olha como é que esse volume acumula. Porque você está fazendo desenvolvimento, 25, supino, mais 50. Depois desenvolvimento atrás do pescoço, 75. E depois isolamento de tríceps, vai dar mais de 100 repetições. Então você está fazendo mais de 100 repetições de tríceps, você coloca isso 3 vezes por semana, você vai estar fazendo o que lá? 340 repetições de tríceps na semana, é muita coisa. Mais do que precisa. Eu acho que a questão não é nem ser muito volume por si só, é ser mais do que precisa. E aí, tem mais um comentário aqui a respeito que eu já falei lá atrás da progressão, no artigo do T-Nation, da extensão de costas e tal. Quando você acabar a sua sessão de treinamento, a sua lombar também vai estar frita. Então, você está pensando que no próximo dia você descansa, aí beleza, vai dolorido pra caramba, porque é muito volume. E no próximo dia você já tem que, de novo, fazer mais terra, fazer mais agachamento. Eu acho que a repetição não pode ser otimizada. E é por isso que eu trouxe o assunto do uso de drogas de aumento de performance, porque esse treinamento, eu não vejo ele tão bom para uma pessoa natural quanto eu vejo ele para uma pessoa que utiliza de drogas de aumento de performance. Porque a questão da recuperação tem que estar 1000%. Porque mesmo você fazendo tudo naturalmente, é possível que você não vai conseguir recuperar tempo. Se tivesse uma divisão dos exercícios ao longo de mais dias, aí seria até mais legal. Mas eu acho que é por isso que esse programa ficou tão famoso assim, porque na época que estava começando a utilizar esse tipo de coisa, o pessoal que utilizava e rodou esse programa provavelmente teve muito sucesso, porque eles conseguem ter uma recuperação que é acima de um indivíduo natural, que é o meu caso e é o caso do tipo de conteúdo que eu faço aqui no meu canal. Se você se você for um atleta melhorado, aí talvez o programa seja bem interessante, mas você tem que levar em consideração o seguinte: quando você é uma pessoa natural, se você fazer mais do que você consegue recuperar, você está perdendo, você está acabando degradando o seu corpo, você não vai recuperar e não vai ter mais ganho muscular. Mais dor não é mais ganho, gente. Existe um limite ótimo, tá bom? Pensa como aquele gráfico que sobe e depois desce, tem um limite ótimo de recuperação e eu acho que esse treino passa um pouquinho dele. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, tá aí a minha crítica. Não tô falando que é um programa ruim que não deve ser nunca utilizado, eu acho que pode sim, como eu já falei, ele tem progressão, então se tem progressão vai ter resultado, mas eu acho que ele vai te pesar muito na recuperação. E overtraining existe, tá bom? Overtraining causa estresse, causa insônia, causa suar frio, overtraining causa vômito, esse tipo de coisa. Essa situação existe, é comprovado cientificamente, então é algo que você tem que ter cuidado. Se você estiver rodando esse programa e estiver sentindo sintomas, sabe que é o volume, então talvez seja interessante você dar uma pausa aí, dar um break de uma semana ou mudar. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários, perguntas, sugestões aqui na caixa de descrições. Se você gostou, manda aí aquele joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui na descrição algumas maneiras de auxiliar o canal. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.